turma 111, 112 e 113. Estamos continuando o estudo relacionado à urbanização. Se você pegar a sua apostila, nós já estudamos vários assuntos sobre o mesmo. Nós vimos lá na página número 22 sobre, por exemplo, o histórico da urbanização. Nós estudamos a página número 23 sobre os problemas relacionados aos burgos e as primeiras formações de cidades que ocorreram na cidade de Londres, na Inglaterra. Também nós vimos os problemas relacionados ao êxodo rural e os problemas que acarretam as grandes cidades na página número 23. Na página 24, nós estudamos com vocês relacionado à urbanização planejada, relacionado, por exemplo, às cidades das antigas civilizações como os gregos e os romanos. Também nós vimos na página número 24 sobre planejamento urbano, quando uma cidade tem um planejamento e quando a cidade não tem planejamento. E aí nós temos o surgimento de cidades naturais, né, ou espontâneas, que é o primeiro grupo, e o segundo grupo são cidades chamadas artificiais ou planejadas. E aí nós temos, por exemplo, Curitiba, como foi dito nas aulas anteriores. Curitiba, a capital do estado do Paraná, é uma cidade natural, espontânea. Mas, com o passar do tempo, conforme os gestores, no caso prefeitos, a cidade de Curitiba hoje se torna uma cidade artificial e planejada. Também nós estudamos na página número 25 sobre rede urbana. O que é uma cidade comparado pela ONU e também como é uma cidade, por exemplo, para a questão do Brasil, né? Também falamos sobre, na página número 26, sobre macrocefalia e os problemas que surgem relacionados à macrocefalia urbana, que primeiro foi lá em Buenos Aires e foi passando por algumas outras cidades do mundo. Também nós já vimos com vocês sobre o que são cidades contemporâneas, vimos os conceitos, o que é cidade, o que é metrópole, megalópole e assim por diante. E a aula de hoje nós vamos ver com vocês os problemas urbanos de uma grande cidade, ou de qualquer cidade nós temos problemas urbanos. E vamos pedir então a presença de Jesus através de uma oração. Oremos? Querido bom Deus, vem estar presente com a turma 111, 112 e 113 nas atividades que nós teremos nesse dia. Que nós possamos entender o conteúdo, que o Senhor possa iluminar minha mente e também a mente dos alunos para que nós possamos entender o conteúdo e que o Senhor também possa estender as bênçãos aos nossos queridos familiares nesse dia. Muito obrigado por tuas bênçãos, é em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então pegue a sua apostila, lá na página número 27 em diante, e vamos conversar com vocês sobre problemas urbanos que nós vamos ter, né? E, como você sabe, toda aglomeração urbana, ou seja, toda cidade, ou toda cidade metropolitana, ou toda cidade megalópole, ela traz consigo diversos problemas. E nós vamos ver quais são os principais problemas que ocorrem nas grandes cidades, que deverão ser o quê? Enfrentados e solucionados pelos gestores públicos. Nos casos aqui, os gestores públicos são prefeito ou administradores, por exemplo, de uma determinada cidade. E aí, por exemplo, aqui em Curitiba nós temos o Rafael Greca, que ele vai ser esse administrador da cidade e vai, com a sua equipe, solucionar esses problemas que ocorrem na cidade, como no caso Curitiba. Então toda cidade vai ter o seu prefeito, o seu gestor, para solucionar esses problemas corriqueiros, né? Com esses problemas, aparece de forma simultânea e em conjunto. As soluções são muito difíceis, muitas vezes, para resolver uma determinada situação, né? Por exemplo, assim, Curitiba, ela tem um problema que quando chove demais,
o centro da cidade fica alagado. Como resolver esse problema? Primeiro, eu tenho uma solução positiva que quanto maior quantidade de chuva que nós temos, vai ter o quê? Água suficiente para abastecer a cidade de Curitiba. Não faltando água como nós estamos tendo no momento, como rodízio, que agora é 36 horas, aí depois 36 horas e é 36 horas e assim por diante, né? Agora, chuva, ele é agradável porque eu vou ter água para beber e também para a zona da cidade no qual é áreas verdes. Mas temos um problema, se chove demais em Curitiba, o centro da cidade, ela ocorre o quê? Enchentes, inunda a cidade, o centro. Por quê? Porque nessa região nós temos o quê? Tubos, rede de esgoto muito antigo, de prédios antigos que foram construídos. E essas redes, elas não são suficientes para acumular ou levar grande quantidade de água. E isso vai provocar na cidade de Curitiba, porque a cidade de Curitiba ela tem 14 rios que passam pela cidade de Curitiba, né? E isso, quando ocorre a presença de chuva em grande quantidade, vai ocorrer inundações. E como resolver esses problemas? O outro problema que nós temos em Curitiba é o lixo. O lixo é produzido diariamente. O que fazer com esse lixo? Qual é a produtividade do mesmo? Então nós vamos ver com vocês que temos vários problemas em uma determinada cidade. E podemos citar como Curitiba quais são os problemas que nós podemos ter em Curitiba, que vamos ver na apostila, e quais são as soluções que nós podemos encontrar relacionado, por exemplo, a os problemas urbanos, né? E aí, essa semana é a semana do 31 de agosto a 13 de setembro, né? E já terminou o mês de agosto e agora nós estamos adentrando no mês de setembro já, né? E logo vamos ter o feriado de dia 7 de setembro, a independência do Brasil, comemorada, né? Uma segunda-feira. E no dia 8 nós vamos ter o feriado em Curitiba por causa da padroeira da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é comemorado na cidade de Curitiba como sendo um feriado municipal. Então, vamos indo e estamos finalizando praticamente o terceiro bimestre. E aí vamos estudando, né, essas questões. E aí eu coloco para você os problemas urbanos, né? E um dos problemas urbanos que nós podemos mencionar está na página 27, que é relacionado, por exemplo, ao lixo. Entre os grandes problemas ambientais urbanos que ocorrem em todos os países do mundo, encontram-se os resíduos sólidos, produzidos diariamente pelos habitantes das cidades. Aí, por exemplo, todo mundo produz lixo. Ah, se a pessoa não produz lixo, todo mundo produz uma certa quantidade de lixo diariamente. Agora, o que fazer com aquilo que não tem mais serventia? Por exemplo, quando você produz um determinado lixo, agora qual vai ser essa utilidade? Para que vai servir o lixo? Né? E nós podemos observar que a palavra lixo engloba muita coisa, tais como produtos sólidos, como os orgânicos, restos de alimentos, os recicláveis, como alumínio, papel, vidro, plásticos e materiais descartáveis, ainda sem processo de reciclagem, materiais de origem hospitalar, como seringas, agulhas, tubos, material de asepsia e resíduos industriais. E aí você pode observar que nós temos uma gama de lixo que é produzido constantemente, diariamente. E se você teve a curiosidade de observar esse quadrinho da página 27, que diz assim, ó, em Brasília, cada habitante produz 1,698 quilos de lixo. 1 quilo a mais.
Rio de Janeiro, 1,600. Curitiba produz 1,195 kg de lixo, né? E a média brasileira de lixo diário por pessoa é 1,152 kg. E os norte-americanos, que são os mais consumidores, eles chegam a 1,5 quilos de produtos que são consumidos e vai gerar o lixo. E o que fazer com esse lixo, né? Qual a solução do lixo, então? Desses elementos: lixo de residência, lixo hospitalar, lixo industrial, né? Lixo da própria escola, né? Quando você está na escola, você está escrevendo lá o papel e errou, pegou, amassou o papel, jogou no lixo. Quais são essas utilidades? O que nós vamos resolver com o mesmo? Agora também nós podemos observar que nós temos outro problema que é chamado lixão. E o lixão, na página número 28, ali você está observando as páginas, o lixão, por exemplo, é um dos destinos mais comuns de todos os materiais produzidos pela sociedade. E isso nós chamamos de lixão, né? É o que é consumido e é levado para uma determinada localidade, nós chamamos de lixão. Agora, nós podemos observar também que lá no lixão vai gerar o quê? Por exemplo, líquido tóxico escuro que escorre dos amontoados de lixo lá no lixão, que está junto com abutres, ratos, insetos e pessoas disputando as melhores oportunidades de cada caminhão que chega ao local. Com o tempo, isso vai gerar um líquido. E esse líquido nós chamamos de chorume, que contamina o nível hidrostático e os corpos de água da superfície e os solos. Esse chorume você, por exemplo, assim, quando você tem um lixo em casa e você deixa dentro de um saco de lixo preto lá, por exemplo, e se você não jogou por um bom tempo, ali ele vai produzir um próprio líquido, né? Líquido vindo da legumes, verduras, alguma coisa nesse sentido, e esse líquido nós chamamos de chorume. Também nós temos outro chamado de aterros sanitários. Esses aterros sanitários, eles já é diferente dos lixões. São o quê? Escavações feitas após o estudo do solo para fazer o quê? Para não ferir as regiões de nível hidrostático, ou seja, onde poderão encontrar lençóis freáticos. Aí se escava-se a superfície e sobre ela é aplicada uma manta asfáltica para impermeabilizar, para não ocorrer, por exemplo, esse processo de contaminação, por exemplo, do solo. Então nós podemos observar que nós temos alguns problemas relacionados até agora. Então, diariamente nós produzimos lixo. Lixo que escolar, ou lixo de residência, ou lixo comercial, ou lixo industrial, ou lixo hospitalar, e todo esse lixo é produzido diariamente. Esse lixo muitas vezes vai direto para onde? Para o lixão. E lá no lixão é o que? Os caminhões chegam carregados de lixo e jogam todo aquele lixo lá. E aí o que acontece? Pessoas vão disputando entre elas para pegar algum material reciclável, lá, alguma latinha, plástico, PET, vidro, etc. E juntamente vai ter as aves e ratos, insetos ali junto. Logo vai dar o quê? Todo esse trabalho constantemente vai gerar o quê? Um líquido tóxico. E esse líquido é que nós chamamos de chorume, produzido pelo lixo que é jogado nesses grandes lixões. Mas surge também como uma solução para esse lixão, nós chamamos os aterros sanitários. E Curitiba tem na sua cidade, a região metropolitana de Curitiba, o local de aterro sanitário.
Esse aterro sanitário é diferente do lixão. Por quê? No lixão, eu jogo o lixo lá e nem vou ver se no solo hidrostático temos, por exemplo, lençol freático de água potável para beber. Esses aterros sanitários, eles vão primeiro estudar o solo, observar o solo, se o solo tem água, se tem a região de lençol freático, se tem uma via de água nascente. Então aí, se não tem, o que acontece? Eles cavam uma determinada localidade, vão impermeabilizar com uma manta asfáltica, e aí isso faz o quê? A água, o lixo jogado com a produção do chorume não vai contaminar o local da região. Então não contamina o solo. Então esse é uma das soluções encontrada pelas grandes cidades para ter, por exemplo, o processo do lixão, tá? Então aí nós temos esse espaço que você pode observar que é relacionado aos aterros sanitários. Continuando, nós temos uma outra forma de contaminação do solo. Entre outras situações, os solos urbanos e os corpos de água também podem ser contaminados pelo descarte ou derrame acidental de produtos químicos industriais ou ainda por avaria em tanques de combustíveis de postos de gasolina. E aí nós temos esse problema do cemitério. Né? E o cemitério, nesse momento, é tão chato falar sobre cemitério, né? Nesse momento da pandemia, e a gente fala sobre cemitério, é uma coisa desagradável, mas todo mundo vai passar por essa situação e tem um dos problemas que é o cemitério. Como se diz assim, aqui no texto da página, no número 28, na segunda coluna, diz assim, ó, o cemitério, ele vai contaminar os lençóis freáticos pelo chamado necrochorume. E quando você fala em necrochorume, seria o quê? É o líquido que é produzido pelo corpo humano. E aí o corpo vai entrando em decomposição e esse líquido, ele vai ser o quê? Levado para o solo. E esse solo, esse líquido produzido, nós chamamos de necrochorume. O material também perigoso em contato com a própria o solo, né? Imagine, uma pessoa morreu com essa pandemia que está ocorrendo no momento, ou morreu de outras doenças, e esse líquido produzido por corpo, ela vai contaminar o lençol hidrostático do próprio solo. E também você pode observar que não só o corpo humano dando essa formação do necrochorume, que também vai ter o quê? Além de toda essa sorte de produtos químicos, radiativos, metais pesados, vírus, bactérias que acompanham o cadáver no sepultamento, ainda também problemas da decomposição das urnas funerárias, como cola, vernizes, tintas, metais pesados à própria das alças, e o contato com os ácidos, né, gerados na decomposição do corpo, constituirão e contribuirão para o agravamento da poluição no solo hidrostático, provocando o que nós conhecemos como necrochorume. E além do mais também, né, muitas vezes as pessoas vão no cemitério e levam vasos de flores. E esses vasos de flores em contato, né, com a chuva vem e nesses copinhos, nesses pratinhos de plásticos, muitas vezes também pode provocar algumas doenças de alguns transmissores de alguns mosquitos, até podendo ser a própria dengue. Então, esse é um dos problemas que nós temos na grande cidade, que é o cemitério. O que fazer com esse problema relacionado ao cemitério? Nós também temos o problema das enchentes, né? Como chove muito numa determinada localidade, através do verão, como nosso país é um país tropical de muitas chuvas, nós também temos vários problemas de enchentes. E a chuva é boa? Sim, mas se numa cidade não tiver
esse processo de limpeza, tratamento, rede de esgoto, não tiver áreas verdes, lógico que vai provocar enchente. E a chuva, você sabe que já estudamos que ela tem três destinos. Tem a evaporação, tem a infiltração e o escoamento superficial. Agora, muitas vezes, quando vai ocorrer esse escoamento superficial, as cidades não param de crescer, você sabe, vai crescendo, crescendo e vai aumentando o que? Avenidas, calçadas, casas, prédios, e cada vez vai aumentando esse processo. E aí o que vai acontecer? Não tem área local suficiente para a água escoar. Então, por exemplo, quando a chuva, né, temos a nuvem, e aí vai precipitar através de forma líquida, como a chuva, por exemplo, e ela vai o quê? Vai tomar três destinos. Ela vai infiltrar no solo, ela vai alimentar os rios e vai evaporar. Agora, quando ela vai querer infiltrar no solo, né? Ela vai querer infiltrar no solo, não consegue infiltrar no solo porque não tem o que? Grama, não tem área verde, é muito concreto, é cidade, é calçada, é asfalto, é prédio. Então ela chega, ó, e não consegue passar. Agora, se tem áreas verdes, o que acontece? Choveu, ela tem áreas verdes, ela ó, infiltra, ela infiltra e ela consegue alcançar isso. Agora, se é fechado tudo, o que acontece? Ela não consegue infiltrar. E isso vai provocar as enchentes. E nas grandes cidades ocorre isso. Principalmente esse ano de 2020, muitas cidades ocorreram enchentes em grande quantidade pelo fato de que não tem essa área verde. E essas áreas verdes, não tendo nessas cidades, provocam grande incidência de chuva. E essa chuva vai provocar o que nós conhecemos como as enchentes. E as enchentes vão ser muito difíceis de ser controladas. Também nós temos o abastecimento de água e saneamento, né? Abrir uma torneira, muita gente não pensa no caminho percorrido pela água, desde a estação do tratamento até a sua própria residência. E aí essa água, ela tem a sua captação, ela tem a sua sedimentação, ela tem a sua limpeza, ela tem a sua floculação, ela tem o corrente do pH, tudo para que a água possa estar o quê? Limpa para ser bebida e também como rede de esgoto e saneamento para que nós possamos ter água limpa para ser bebida numa grande cidade. Isso é muito importante para a cidade. Se não tem isso aí, nós temos constantemente problema. Outra situação agradável que nós podemos observar é o tratamento de esgotos, né? Toda vez que você vai pagar, por exemplo, a mensalidade, né, da água, a tarifa da água, lá está discriminada. Quantidade de milímetros de água que gastou por mês. Aí você paga um valor. E depois tem lá a taxa de cobrança de rede de esgoto para o tratamento dessa água, porque essa água ela sai da sua residência, ela vai para ser tratada, vai ser limpa e volta outra vez. Esse processo em Curitiba ela é realizada mais ou menos 5 vezes, depois na quinta vez já não é mais reutilizada essa água, né? Então isso é o que as grandes cidades fazem relacionado ao tratamento de esgotos, principalmente voltado para a água. Agora, quais são as soluções? Quais são as soluções que nós podemos realizar para esses problemas urbanos? Por exemplo, lixo. Todo lixo é produzido. Como diminuir esse lixo? Né? Agora, por exemplo, assim, muita coisa eles estão fazendo aqui o processo da reciclagem para não aumentar esse processo do lixo. Mas, diariamente, nós somos consumidores
e formamos grande quantidade de lixo. Então, ainda não, o homem não encontrou uma solução para diminuir esse fator do lixo. Agora, quando se fala no lixão, lixão sim, aí lixão o homem já tem solução para o mesmo. Qual a solução para ele? É, por exemplo, ter aterros sanitários, esses aterros sanitários onde vai ser depositado o lixo, né, e que não vai contaminar a área hidrostática do local. Uma outra solução relacionada aos cemitérios é o fator que nós podemos observar, como por exemplo a cremação, né? E isso, ou fazer, por exemplo, cemitérios verticais. A cremação dos corpos tem sido apontada por especialistas como uma das soluções para a grave questão ambiental que se formou em torno do tema, né? Então, no Brasil ainda apenas 5% dos sepultamentos são realizados através da cremação. Então, uma solução para o cemitério para não gerar o necrochorume, como nós já vimos ali no terceiro item, o necrochorume, então eles fazem, por exemplo, o processo da cremação para que essa água do corpo, né, não se torne necrochorume e vai contaminar o local. Outro também que nós podemos observar também com vocês é a solução relacionada às enchentes, né? Então você deve criar canais, redes de esgoto rápido, acessível, para que a água corra normalmente e não provoque a enchente. Ou também criar áreas verdes, áreas de parques, jardins, grama, para que não ocorra o processo da enchente, né? Aqui nós podemos observar a grande quantidade de lixo que ocorre, né? Que você pode observar. Esse lixo também se pode reciclar, separando papel, alumínio, lata, plástico, vidro e etc., né? Aqui, por exemplo, uma solução para esses lixos é você separar como o que é papel, o que é plástico, o que é vidro, o que é metal, o que é orgânico, pilhas, baterias, separando esses lixos, né, fazendo o processo da reciclagem. Curitiba já tem, alguns bairros de Curitiba já tem esse processo de recolhimento do lixo separado. Aqui nós temos, por exemplo, um lixão. Esse lixão você pode observar, o caminhão está descarregando o lixo e vai ter aves, né? Essas aves que vão estar constantemente esperando chegar esses abutres, né? E juntamente tem ratos, insetos, e as pessoas aqui pegando restos de lixos que vão sendo gerados nesse lixão aí. Aqui, por exemplo, o aterro, todos os lixão aqui nós podemos observar que ele vai contaminar o solo hidrostático. Quando eu estou passando aqui a seta do mouse, é o local onde pode ser contaminado essas regiões quando tem jogado o lixão. Olha só o lixão aqui. Aqui tem mistura de plástico, borracha e um monte de coisas numa determinada localidade que o rio ele até morre por causa dessa formação de tanto lixo. Aí, uma solução é fazer o quê? Aterro sanitário. Isso aqui é uma solução. Aterro sanitário. Aqui você colocar uma manta, né, para separar essa água que tem aqui dentro, para não contaminar. Esse líquido todo que está aqui, ó, é o líquido que é produzido pelo lixo. Esse líquido é chamado de chorume e ele vem tudo para essa localidade e essa localidade não contamina o solo hidrostático do local. Aqui ó, você vê ó, o líquido que veio lá do lixão, chega aqui e é jogado aqui nessa manta asfáltica para não contaminar o próprio solo. Muitas vezes o chorume é aproveitado para a agricultura, né? A agricultura, essa água aí, ele é como se fosse um fertilizante para os produtos agrícolas. Outro problema também que nós temos conforme o cemitério, né, que muitas vezes o cemitério é construído em áreas elevadas de uma cidade. E aí colocava o caixão lá e o caixão produzia o quê? O corpo entrando em decomposição, formava o necrochorume, que você pode observar na figura,
e esse necrochorume encontrava com o aquífero freático, provocando o que nós conhecemos como contaminação do próprio solo. Hoje a solução é não fazer mais cemitérios em áreas elevadas, ou seja, fazer cemitérios em áreas planas, por exemplo. Aqui é um exemplo de aterro sanitário, né? Então eles construíram aqui, por camadas, né? Construíram por camadas, e aqui vai produzir gases, e aqui tem uma área verde nesse local. E isso não vai prejudicar o meio ambiente. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui vai colocando lixo como aterro sanitário e vai produzindo então os gases que é utilizado também na própria cozinha, podendo ser utilizado também. Aqui é a formação do cemitério, né? Que o cemitério produz muito necrochorume, e uma solução é fazer esse processo da cremação, né? Ou seja, a questão cerimonial de despedida, depois temos o adeus, temos os metais que são removidos, aí vai o processo da câmara fria, temos o processo da cremação, e sem fumaça, sem odor, ele vai depois a pessoa receber esse espaço de uma caixinha de cinzas, não contaminando, por exemplo, o solo através do necrochorume. Aqui nós vemos aqui a região central de Curitiba, perto da praça da igreja adventista do último dia do Carlos de Carvalho, onde temos a provocação de enchentes de rios que passam nessa região. Qual a solução? Criar esses aterros, esses canais. Esses canais são profundos, que até uma pessoa pode ficar em pé, e aqui corre-se água constantemente. Isso aqui é uma região central de Curitiba, ali perto do shopping Estação. Depois aqui também outros canalizar o rio para não contaminar as áreas, tanto a margem direita e esquerda, numa determinada vila ou bairro, uma cidade. Aqui, fazer escoamento, rede de esgoto, para não ter essa poluição dessas águas que vão contaminar através de ratos ou insetos, ou provocar pandemias, né? Criando essas redes de tubulação, e isso vai fazer com que essas águas diminuam e não vai ocorrer o processo de contaminação do solo. Também esse problema de subemprego é um problema que ocorre muito na submoradia, né? Você vê aqui, toda essa água aqui sendo caída numa determinada localidade, da onde vem essa água, por exemplo. Alguns problemas que são provocados pelo próprio homem, e um dos problemas que nós chamamos de aqui nós podemos observar o que é uma ilha de calor, né? A ilha de calor, por exemplo, é uma ilha que vai estar o quê? Nós temos numa cidade como Curitiba, temos a Praça Tiradentes, que é totalmente com asfalto, calçada, né? E prédios. Mas nós temos o Parque Barigui, que é uma área verde, e essa área verde ela vai proporcionar o quê? Um elemento de suavizar a temperatura do local. Então, qual a solução que nós podemos criar? Numa cidade, nós devemos ter o quê? Grande quantidade de áreas verdes. E essas áreas verdes, ela vai o quê? Diminuir esse calor produzido numa determinada localidade. Outra coisa que nós podemos observar, já estudamos isso aqui já no clima, só estamos repetindo outra vez. Essa inversão térmica, o fluxo normal é o quê? O ar quente vai encontrar com o ar frio, depois o mais frio, e assim vai indo. Só que a inversão térmica acontece, o ar frio encontra com o ar quente, depois o ar frio. E isso vai provocar a baixa temperatura ou a influência da temperatura numa determinada cidade, devido a elementos que ocorrem, por exemplo, de CO2, combustíveis de indústrias, de automotores, e assim vai, né? A solução é diminuir com esses automotores nas grandes cidades. A chuva ácida, nós temos que é provocado por quê? Por elementos. Essas chuvas ácidas são provocadas por elementos das próprias indústrias, né? O CO2, SO2, NO2, H2O, né? Esses elementos, tudo misturado quimicamente, CO2, assim por diante, ela vai proporcionar o problema atmosférico, provocando as chuvas ácidas. Na zona rural, ela vai muitas vezes danificar
os produtos agrícolas que são cultivados por causa da chuva ácida. E na área urbana vai danificar as estruturas de estátuas, as pinturas das próprias edificações de casas que são construídas em uma determinada localidade. Então isso é um dos problemas que ocorre relacionado à chuva ácida. E qual a solução? É colocar filtro nessas chaminés industriais para não provocar a chuva ácida, por exemplo, para o ser humano. Como Curitiba, uma solução que foi encontrada, tirou-se as indústrias da cidade de Curitiba e colocou num outro ponto chamado Cidade Industrial Curitibana. Com isso impede a formação da chuva ácida. Outros problemas que nós temos relacionado à questão social urbana. Como nós podemos observar o seguinte: desemprego. Nós estudamos com vocês lá no capítulo anterior sobre o desemprego, que é um dos grandes problemas que ocorrem, que são pessoas que não têm o trabalho no presente momento. E o desemprego estrutural, que nós vimos com vocês lá no capítulo anterior, né, que estudamos com relação ao que é desemprego estrutural, quando o operário é substituído pela modernização industrial. E aí o que acontece? Essa pessoa ela é convidada para sair e ela é substituída por máquinas. Desemprego conjuntural que pode ser provocado por quê? Por uma dificuldade financeira, uma dificuldade da empresa, uma pandemia motivada por crises econômicas, e isso vai gerar o que nós conhecemos como desemprego. Aí nós também temos a questão habitacional, né? Ocupações irregulares, como por exemplo moradias, né? Construídas em qualquer local, em questões irregulares, questões, por exemplo, de imagem de rios, né? E esse aglomerado de pessoas que muitas vezes é difícil de transitar pelo acúmulo de tráfico de drogas, sequestros ilegais ou questões ilegais como a apropriação de vida, de água, de energia elétrica, né? E isso tudo são ocupações irregulares e muitas vezes quando, por exemplo, a polícia, ou o corpo de bombeiro, ou a ambulância quer passar por esses lugares devido a um incêndio, que ocorreu um fogo, alguma coisa assim, é difícil de transitar por ter tantos esses espaços irregulares. E as pessoas que vivem nas ruas, né, é outro fenômeno que ocorre também nas cidades subdesenvolvidas. E aí o que acontece as causas que levam a essa grande concentração de pessoas que vivem nas ruas, muitas vezes são que através de vícios, de drogas, de alcoolismo, doenças mentais e outros que vão ter muitas pessoas que vivem, por exemplo, nessas grandes cidades, como sendo os problemas que ocorrem no dia a dia. Então, muitas vezes a gente fala assim, o cara está empregado, tá bom, tem emprego, tem uma habitação, tem casa, tudo certinho. Mas as pessoas que vivem, por exemplo, nas favelas, né? Nós temos favela e temos comunidades. Favela é quando não tem nenhum apoio gestor da cidade. Então não tem água, não tem luz, não tem rede de esgoto, é uma confusão, uma mistura, aqueles gatos, né, que puxa água daqui, puxa fio daqui e tudo vai unindo, tal, e assim por diante. Já a comunidade, qual a solução das favelas? A solução das favelas é ter o quê? As comunidades, que o gestor de uma cidade, ele vai gerar um fator do quê? Organizar rede de água, rede de esgoto, luz, telefone, internet, ônibus, calçada, escola, saúde. Então ele transforma a favela em comunidade. E Curitiba, nós temos vários locais de Curitiba que algum tempo atrás era chamado de favelas e hoje se tornaram o quê? Comunidades. Agora, um problema que ocorre também na cidade de Curitiba é pessoas que estão o quê? Usam drogas, estão alcoolizadas, sofrem esses problemas e com isso geram problemas na cidade, né? E furto, roubo e etc. E isso ainda o governo das grandes cidades estão procurando resolver essa solução, como também Curitiba está resolvendo através do processo do FAS. A nossa
você vai realizar as atividades propostas para o módulo número 2, que é da página número 35, 36, né, dessas atividades que temos propostas na apostila. Ok? E aí nós estudamos com vocês relacionado à urbanização. Vimos com vocês nessas aulas sobre urbanização, os conceitos de uma cidade, né? Vimos uma cidade planejada e vimos também quais são os problemas dessa cidade e quais são as soluções das mesmas. Obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar você ricamente. Vamos finalizar como oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 111, 112, 113, abençoando, protegendo e guiando. Dá-nos a tua paz, o teu amor e nos leve para morar um dia com o Senhor no céu, que é uma cidade totalmente perfeita. E esperamos um dia estar lá contigo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma, pela sua cooperação e vamos continuar nos protegendo dessa pandemia, desses problemas que vão ocorrendo no dia a dia. Que Deus possa abençoar você ricamente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.